Queridos, estamos hoje na última mensagem da série do Salmo 23. Quem vai vir aqui falar o Salmo 23 de cor? Pode levantar e vir. Alguém? Uau! Ninguém? Não pode ler não, Márcio. Então vamos lá, né? Então se ninguém vai falar, eu também não. Opa! Brincadeira, vai que eu esqueça, né? Mas vamos lá, Salmo 23. É um salmo precioso. Hoje nós vamos finalizar com o último versículo. Vamos ver se sai. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me fazem repousar e me conduzem em águas tranquilas. Restauram-me o vigor e guia-me pela vereda da sua justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Prepara um banquete à vista dos meus inimigos, tu me honra, ungindo-me com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E o versículo de hoje: sei que a bondade e fidelidade me acompanharão por todos os dias da minha vida, e sei que voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Queridos, esse é um salmo muito especial, e quando nós decidimos olhar para esse salmo e viver com essa comunhão do bom pastor, ele nos protege, ele nos ama, ele nos conduz. Esse salmo ministrou muito ao nosso coração durante essas semanas. E eu quero fazer uma breve retrospectiva. E hoje nós vamos finalizar com o versículo 6, mas nós precisamos olhar para ele, e quando ele começa: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele está conduzindo de um pastor que supre as nossas necessidades. Isso não quer dizer que ele vai fazer tudo o que nós queremos, mas ele não nos deixa faltar. E não estou dizendo só bens materiais, ele não deixa faltar do amor, do cuidado, da proteção, do consolo, independente das circunstâncias. Isso que nós cantamos aqui. Eu adoro ao Senhor independente das circunstâncias, porque Ele me ama, e Ele me cuida, e Ele me protege. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E daí no versículo 2, ele vai dizer que em verdes pastagens me faz repousar. Então nós falávamos sobre o pastor que atravessa o deserto, lidando com as ovelhas, levando a eles até um momento de um lugar de oásis, um lugar onde em verdes pastagens ele repousa, e ele conduz a águas tranquilas. Nós falávamos um pouco sobre as águas turbulentas, que faz com que a ovelha fique com medo. E às vezes ela morre de sede, mesmo tendo água ali, porque as águas estão turbulentas. E muitas vezes o pastor vai lá, ou ele conduz a águas tranquilas, ou ele pega aquelas águas turbulentas e deixa tranquila, para que a ovelha possa saciar a sua sede. E aí, vai continuando: restaura o meu vigor. Então o meu vigor é no Senhor que eu restauro as minhas forças emocionais, as minhas forças espirituais. Restaura o meu vigor, certo? Guia-me pela vereda da sua justiça, da justiça do Senhor. Então, para que? Por amor do seu nome, por amor do nome do Senhor, do meu bom pastor. Então, quando nós deixamos o Senhor conduzir, eu não preciso fazer justiça com as próprias mãos. Ele sempre vai me guiar na justiça de Deus, naquilo que edifica a minha vida, se eu estou debaixo da liderança dEle. Muitas pessoas querem fugir do caminho e decidir as coisas do seu jeito, e o melhor lugar para estarmos é debaixo da direção, sendo guiado pelo Senhor. Daí, ali no versículo 4, ele vai dizer: mesmo que eu ande, como uma versão fala, mesmo que eu ande pelo vale de sombras e mortes, da morte, não temerei mal algum, perigo algum, porque o Senhor está comigo, e a tua vara e o teu cajado me protege.
Muitas vezes a vara, ela precisa estar ali para defender dos inimigos, dos ataques. E o cajado, ele vai proteger. Quando eu caio naquele vale, aquele cajado, aquele arco, ele puxa a ovelha para perto. Muitas vezes nós temos consequências das nossas atitudes. E o Senhor precisa com o cajado nos puxar para perto. E nós falávamos que muitas vezes o pastor tem que quebrar a perninha da ovelha para ela parar de desgarrar dos demais e para que elas possam estar sendo cuidada, estar sentindo o cheiro, estar sentindo o colo do bom pastor. E aí no versículo 5, aonde ele fala que prepara um banquete à vista dos meus inimigos, não é para destruir os inimigos, prepara um banquete na vista dos meus inimigos. E nós falávamos sobre essa dimensão, né? Porque tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo, certo? E fazendo transbordar o meu cálice. Quando nós falamos da unção, estamos falando de alguém que é separado. Você é separada pelo Senhor para um propósito específico. Você precisa entender qual o seu propósito. Muitas pessoas caminham pela vida querendo viver o propósito dos outros, querendo olhar e viver o que os outros estão vivendo e deixa de viver aquilo que você está vivendo, que você deseja viver, o que o Deus quer que você viva. Muitas pessoas estão tão ligadas nas redes sociais que acabam vivendo insatisfeitos com tudo. Faça transbordar o meu cálice, o cálice daquela festa que o Senhor prepara para nós, onde nós podemos sim ver o cálice transbordando do amor e da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. E nós vamos hoje no versículo 6 trabalhar um pouco essa finalização, onde ele diz que eu sei que a bondade e fidelidade, ela me acompanhará todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E eu quero destacar hoje no versículo 6, fechando esse salmo muito especial, né? E primeiro destaque que eu coloco aqui, que no versículo 6, ele fecha trazendo uma verdade eterna, da promessa do Senhor e de um compromisso, certo? Ele vai trazer um primeiro destaque, essa dimensão do tempo, onde ele está falando, eu sei que a bondade e fidelidade acompanharão quando? Todos os dias da minha vida. Eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Quando você caminha com o Senhor, nós devemos ter essa dimensão dos todos os dias enquanto eu viver. Quando eu vejo que algumas pessoas não entendem essa dimensão desse compromisso com Deus, tem uma dificuldade de olhar todos os dias ou enquanto eu viver. Tem muitas pessoas que elas fazem um compromisso, não, todos os dias não, até eu receber a minha bênção, e não é enquanto eu viver, é enquanto for conveniente. Já viu isso? Já viu pessoas que já estavam aqui, estiveram entre nós, que tiveram o casamento restaurado? Eu lembro de um casal, eles estavam separados, e aí de repente a esposa busca ajuda, e nós chegamos juntos, ajudamos, conversamos, alinhamos, conversamos com ele, daí conversa com o casal, de repente restaura o casamento, e aí de repente eles crescem, eles são batizados, e é muito gostoso agora, firmes, daí estão lá no PGM, aí começa a aparecer uma festa bem no horário do PGM, ao invés de ir para o pequeno grupo, não, eu vou para essa festinha aqui, porque os meus amigos, eles sempre festamos juntos, sempre tomamos ali umas caixinhas de cerveja junto, aí vai para lá, e aí começa a gradativamente se afastar, daí, não, hoje está muito frio para ir para a igreja, então eu deixo de ir na igreja, não, mas esse negócio também, não precisa ler a Bíblia todo dia, eu recebo um versículo pelo Instagram, e eu leio aquele versículo, e para mim já está suficiente, certo? E não entendendo a dimensão da vida toda, a hora que eles veem que tudo melhorou, aí eu vou e volto para as velhas práticas, longe de Deus. E as nossas decisões têm consequências. E aí de repente começa uma crise novamente, e aí eles ficam envergonhados, e eu só vou vendo pelas redes sociais, é muito interessante. As pessoas abrem a vida nas redes sociais. Eu só olhando. Sabe quando você olha assim e fala,
isso aqui não vai dar boa. Aí você tenta um contato, dá uma desconversada, e de repente você vê que o divórcio aconteceu. E agora um provocando o outro, mostrando, estou fazendo festa aqui, estou na balada ali, estou com fulano lá. Sabe, uma vida medíocre, porque eles decidiram viver com Deus momentaneamente enquanto era conveniente, ao invés de um compromisso. Nós precisamos ter essa ideia de um compromisso para a vida toda. Sabe, caminhar com o Senhor é uma decisão para a vida toda, certo? Como o casamento, eu decidi casar com a minha esposa, é para a vida toda, não tem opção. Mas não tem problema, se ela fez alguma coisa que me incomodou, eu vou falar assim, não adianta, vamos acertar esse negócio aqui, porque não tem jeito. Eu falei assim, você vai ter que me atorar para a vida toda, e eu também. Só que nós não nos atoramos, porque nós decidimos nos amar cada vez mais. E isso é uma grande sacada, porque quando eu olho para a vida toda, eu preciso olhar para algo que eu vou curtir e que vou aproveitar e desfrutar, e não por algo que é uma obrigação. Quem aqui já andou em montanha-russa? Aí, bastante gente. A hora que você entra naquela montanha-russa, dependendo delas, tem umas que são bem altas, né? E eu gosto de montanha-russa alta. A hora que ele começa a sair assim, começa a subir, a hora que você vê a altura lá, você consegue descer? Você consegue descer da montanha-russa? A hora que ela está indo, se você gritar lá, ei, para, volta! Você consegue? Não. Você vai agora até o final. Certo? E aí tem gente que ao invés de aproveitar, fecha o olho e chega desesperado, chega branco na chegada. Eu tenho outros que falam assim, já que eu não posso descer, deixa eu desfrutar aqui. E dá aquele giro, e dá os piruletas e não sei o quê. É mais ou menos isso. Queridos, quando nós entendemos que caminhar com um bom pastor é você não olhar para trás, você olhar e desfrutar da presença dele, daquilo que ele tem para você, você vai ver que é extraordinário. E quando nós olhamos, eu olho para esse texto, eu olho para esse salmo e eu sou desafiado a realmente decidir viver com ele a vida toda, caminhar com ele a vida toda, porque quando eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu tenho um segundo céu que está prometido para mim, uma nova Jerusalém, com ruas de ouro, tem tudo, essas especificações lá em Apocalipse, mas quando eu olho para isso, eu não preciso esperar morrer nessa vida física para viver a eternidade. Quando eu olho para essa dimensão, eu vivo a eternidade hoje, e eu desfruto hoje da presença de Deus, eu desfruto hoje de poder adorar a Ele, de poder honrar a Ele, de poder fazer tudo aquilo que Ele espera que eu faça como um filho amado dEle. Você é filho amado, filha amada do Senhor? Será que você tem vivido com essa dimensão da eternidade hoje? Nós precisamos, sim, viver como filhos amados, que já vivem a eternidade nesse lado da morte, que já vive com o Senhor, buscando cada vez mais conhecê-lo, nesse lado da morte. Mateus 13, nós temos lá a parábola do semeador, onde ele vai falar ali de algumas sementes, que aquelas que caem à beira do caminho, que as aves vêm e comem, são aqueles que ouvem a mensagem do reino e não entendem, e o maligno vem e arranca. Tem pessoas que passam por aqui, que ouvem, mas elas não entendem, e sabe, muitas vezes nem quer entender. Tem muita gente que acha que você assumir um compromisso com Deus é você abrir mão de muita coisa. Eu achava isso. Eu vivi desde os 14 a 23 anos, sabe por que eu não aceitava Jesus? Porque eu achava que eu tinha que parar de beber, parar de fazer sexo. Era isso mesmo. Eu era um jaguara. Com 23 anos, quando eu me converto, eu falei assim, chega, eu vou viver agora, embora não fui tão promíscuo assim na área da sexualidade, a maior parte do problema foi pornografia, que me escravizava de uma forma muito pesada. Muito pesada. Mas só que eu precisei
entender a transformação que Deus tinha prometido para mim. E que eu achava que eu ia perder muito de coisas que eu nem tinha, eu achava que eu ia perder. Mas eu aceitei a Jesus e eu vi que eu tinha liberdade para fazer tudo o que eu achava que eu podia fazer. Mas eu não fazia, porque o meu amor a Ele era muito maior do que qualquer prazer momentâneo. Nós precisamos entender a dimensão da eternidade. E quando, lá nos meus 23 anos, eu acerto minha vida com o Senhor, eu aceito Ele como meu Senhor e Salvador. Certo? Eu tenho liberdade de fazer muitas coisas que meus amigos faziam, fazem até hoje, muitos deles. Mas eu decido não fazer, não porque alguém me disse que era ou não para fazer, mas porque eu quero viver a eternidade hoje. Eu busco santidade cada dia mais hoje. Sabe, e aí ele fala de um segundo, um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, logo brotou, né, mas só que, logo brotou, como não tinha muita terra, ele morreu, né? É aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas tudo, como não tem raiz, ele fica pouco tempo, certo? E essas são as pessoas que vieram aqui, e que até receberam com alegria, uau, Deus transformou minha vida, mas não deixaram criar raiz, decidiram viver na superficialidade. Sabe, tem aqueles dos espinhos, que os espinhos cresceram e sufocaram. Essas são aquelas pessoas que estão tão preocupadas com a vida, que acabaram deixando ser levados pelas distrações desse mundo. Mas tem aquele da terra boa, aquela que gera profundidade. Qual que é o terreno que está no teu coração? Porque quando Davi diz na palavra dele, né, com palavra inspirada pelo Senhor, que a bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, todos os dias, a fidelidade e a bondade está à disposição para que eu possa acessar todos os dias. Mas eu preciso decidir acessá-lo. Porque a bondade e a fidelidade pode estar aqui e eu decidi não acessar, porque eu não tenho raiz da presença de Deus, raiz da intimidade com o Senhor. Então eu quero trazer alguns destaques aqui, que de uma forma muito clara, nos coloca no nosso coração desafios para experimentar a bondade e a fidelidade. Certo? Davi, quando ele coloca que temos que ser uma terra boa, como, sabe, com raiz e profundidade, ele não coloca isso claramente, mas isso que está descrito aqui. Todos os dias da minha vida eu preciso buscar ao Senhor. Isso quer dizer que eu preciso viver o meu propósito. O meu propósito, eu fui criado para adorar a Deus. Eu posso fazer tantas outras coisas que são periféricas. Eu fui criado, Deus sonhou comigo e com você, para ser um adorador e uma adoradora do Senhor. Tudo que vem depois é frutos dessa árvore frutífera que é você. A mangueira, ela foi sonhada pelo Senhor para dar frutos, para dar mangas, né? Eu gosto daquelas mangas que escorrem aqui, aquelas lambuzeiras mesmo. Tenho 3 lá em casa lá para detonar amanhã. Mas sabe, tem mangueira que só dão sombra, elas não produzem. Elas não estão cumprindo o propósito dela. Você foi criado como adorador, adoradora do Senhor. E de repente você está só querendo acumular coisas nessa vida. E você não está cumprindo o seu propósito. Porque as coisas dessa vida têm que ser consequência de quem nós somos no Senhor. Quando eu decido amá-lo, viver para a honra e glória dEle, crescer na presença dEle, Deus vai nos dando oportunidades para que as evidências da presença dEle na minha vida sejam transmitidas em lugares que você não imagina. Muitas pessoas falam assim, eu quero chegar num lugar bem alto profissionalmente para poder pregar o evangelho lá. Quando Deus diz assim, prega o evangelho onde você está. Se eu fiel no pouco, eu lhe porei sobre o muito. E você vai vendo oportunidades sendo abertas, a partir como consequência da sua fidelidade. E quando eu olho ali, o primeiro destaque que eu vejo, sei que a bondade me acompanharão todos os dias da minha vida. O que é a bondade?
avaliando na perspectiva da teologia sistemática, até do pastor Zacarias, nós podemos concluir que a bondade, ele é um atributo moral de Deus, que pode ser visto num sentido mais amplo, onde Deus é perfeito, e por ser perfeito não tem como ele não ser bom. Então é muito interessante, a bondade de Deus, ela é natural de quem ela é, fruto de quem Deus é. Porque a bondade é um dos atributos morais de Deus. Tem alguns atributos naturais, que é a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus. São os atributos naturais de Deus, mas tem os atributos morais. E aonde dentre elas está a bondade, está a fidelidade, são dois atributos morais de Deus. Mas a bondade de Deus é inerente a quem Ele é. Deus não consegue ser mau. Deus não consegue ser mau. Por quê? Porque para ele ser mau, ele teria que ir contra a sua natureza. Não adianta, não vai conseguir. É a mesma coisa, você pode pegar um homem que fala assim, a partir de hoje eu sou mulher. E ele vai e se veste de mulher, e ele vai lá e coloca silicone para ser seio de mulher, ele vai lá e coloca, usa saia, e coloca brinco, e cabelo comprido, e cílios e tal. Ele nunca vai conseguir gerar um filho. Por quê? Porque a natureza dele não foi criada originalmente para criar um filho, para gerar um filho no seu ventre, na sua barriga, na sua pança. Desculpe aí pela grosseria. Sabe, então nós precisamos entender, assim como Deus, ele é amor na essência. Ele não sente amor, ele é amor. Como Deus é bom. Deus é bom. E a bondade dele, ela é plena, porque quem Deus é natural, a bondade dele é plena. E ela é para quem? Para todos. Certo? Marcos 10:18 diz lá, Jesus responde a um homem que chamou Jesus de bom mestre. Respondeu ele, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Queridos, nós podemos ter momentos de bondades momentâneas. Tem alguns momentos que você fica bom, né? Você abençoa alguém, sabe? Você tira a blusa, dá para um mendigo na rua, você vai lá e compra uma cesta básica, e é momentos de bondade. Até que uma pessoa vem e te tira do sério. Todo mundo tem um pavio. Tem uns que estão bem curtinho, tem uns que é um pouquinho mais longo. Sabe? E aí, nós precisamos entender que a nossa natureza pecaminosa não nos permite ser bons o tempo todo, mas nós podemos buscar cada vez mais a intimidade com o Pai, que é bom o tempo todo, para que Ele nos capacite a ser bom a maior parte do tempo. Nós precisamos viver debaixo do exemplo da bondade de Deus, debaixo da bondade de Deus. Então o salmista está falando da bondade que nos acompanhará em todo o tempo. Deus é bom na essência. Sabe, Deus em si mesmo, a sua bondade alcança a todos. Salmo 145:9 diz lá, o Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. E aqui nós temos que diferenciar, a bondade é para todos, certo? O amor é para todos, a graça é para todos. Deus não faz acepção de pessoas, né? Quando nós vamos lá em Mateus 5:44, 45, diz lá, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Tem gente que não consegue orar por umas pessoas aí que foram eleitas. Misericórdia. Sabe, então nós precisamos olhar, entendendo que o amor, a bondade, a graça, a fidelidade é para todos. A bondade de Deus é para todos. Então, se a bondade é para todos, qual que é o nosso desafio? É primeiro, acessar a bondade de Deus em nossas vidas, porque Deus é bom, o tempo todo, independente das circunstâncias, Deus é bom.
E a bondade dele transborda na minha vida. E eu preciso olhar para as pessoas e também buscar refletir a bondade que eu recebo. Então, eu preciso viver essa bondade, porque ela permanece, ela estará conosco todos os dias da nossa vida. Certo? E não tem nada a ver com merecimento. A bondade não tem a ver com merecimento. Assim como o amor. É claro que as minhas decisões têm consequências. Às vezes nós não entendemos por que algumas pessoas boas morrem e outras são tiradas. Nós não vamos entender todas as coisas. Eu não sei você, mas eu tenho uma listinha na minha mente que eu vou chegar lá para o Senhor. Senhor, eu quero entender isso daqui. Não está muito certo isso na minha leitura. Mas só que Deus não erra. O projeto de Deus não tem erro. Os planos de Deus não têm erro. Você está passando por alguma luta, por alguma enfermidade, por algum desafio, e você pergunta: Deus, por que eu? Por que não eu? Você pergunta: como assim? Ao invés de perguntar: qual o propósito? Sabe, nós precisamos entender que Deus se manifesta a bondade através do amor, da graça, da misericórdia, da paciência. A bondade de Deus está a todo momento sendo manifestada na nossa vida. Esse Salmo 23 deve nos fazer lembrar da bondade de Deus, que nos acompanha todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Você vai estar lá, no vale da sombra da morte. A bondade de Deus vai estar ali. Amém? Mas além da bondade, nós vemos também a fidelidade. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão. E a fidelidade também é um reflexo do caráter de Deus. Também é um atributo de Deus, que está ligado à verdade. Fidelidade tem a ver com a firmeza das promessas do Senhor, pois tudo o que Ele prometeu, Ele irá cumprir. Hebreus 10, 23 diz lá: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Nós precisamos andar, entender que a fidelidade do Senhor está conosco, nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Se nós confiamos em Deus, nós precisamos entender que Ele é fiel. Agora, muitas pessoas não confiam na fidelidade do Senhor, porque não o conhecem. Não o conhecem. Sabe, tem pessoas que por não conhecer, eles acabam vivendo na autossuficiência. Eu lembro uma situação que, uma vez eu fui abençoado por um amigo. Nós morávamos em Brasília, viemos para cá, um irmão da nossa igreja. Nós fomos lá comer uma pizza com eles. E nós tínhamos vindo de avião, estávamos sem carro, usando o táxi para cima e para baixo. E ele pegou: vamos lá, eu levo vocês. Falei: obrigado. Daí ele desceu na garagem, ele pegou o carro, saiu, parou na frente do prédio, deixou um ponto morto: ó, o documento está aqui e tal, saiu do carro e foi embora. Pode ficar com o carro, você me devolve quando você for embora. Falei: uau! Por que ele fez isso? Porque ele me conhecia. E porque ele me conhecia, ele confiava em mim. E aí aquilo que nós recebemos, depois nós viemos para Curitiba, morando aqui, veio um amigo de BH para cá. O que nós fizemos? É a oportunidade de nós transbordarmos o que nós recebemos. Aí pegamos o carro lá da minha esposa, está aqui e tal, está aqui o documento, está aqui a chave. Quando vocês estiverem voltando para BH, vocês devolvem. Por que nós emprestamos o carro? Porque nós confiamos. Agora, imagine se alguém chegasse, você nunca viu na vida. Nunca viu, chegou: me empresta o carro aí, mano, vou ficar aqui uns 3 dias. Você emprestaria, não? Complicado. A fidelidade do Senhor é uma promessa. A fidelidade do Senhor é uma verdade. Deus é fiel hoje. Não é nem uma promessa que em algo futuro, Deus é fiel hoje. Mas por que muitas pessoas não experimentam da fidelidade, não confiam na fidelidade do Senhor? Porque não o conhecem. Nós precisamos conhecer, para entender que Deus é fiel.
A fidelidade sempre vai nos acompanhar. A decisão de caminhar confiantes nessa verdade é minha. Por mais que eu saiba que a fidelidade sempre vai me acompanhar, a palavra fala sobre isso, mas eu decido confiar ou não. Deus nos dá o livre-arbítrio. Mas quando Deus nos dá o livre-arbítrio, muitas pessoas falam assim, eu tenho livre-arbítrio, tal. Não, mas Deus pode nos ajudar no nosso livre-arbítrio. É Deus que nos ajuda a decidir. Isso é tão extraordinário, porque Deus nos dá o livre-arbítrio para tomar decisões, certo? E nós podemos tomar qualquer decisões, porque Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Só que Ele nos ajuda, nos orienta, nos dá o caminho para que possamos buscar sabedoria na tomada de decisão. Tem muitas pessoas que têm usado o livre-arbítrio para caminhar na autossuficiência, ao invés de usar o livre-arbítrio buscando sabedoria do Pai para a tomada de decisão. Como facilita quando nós olhamos para o Senhor e falamos, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá sabedoria, eu não sei o que fazer nessa situação. Tem muitas pessoas que vão com uma loteria, no erro e acerto, sendo que eu vou para a palavra me orienta, eu vou para a intimidade com Ele, Ele me orienta, o Espírito Santo fala comigo, e eu posso tomar a decisão, porque Deus é fiel, Ele não vai me abandonar. Imagine você como pai, como mãe, de repente seu filho pega uma orientação, e você sabe que aquela orientação vai dar no muro, você pode ir, pisa fundo aqui, mesmo que você vai dar no muro. Que pai faria isso? Quanto mais o nosso Pai eterno. Às vezes, a nossa visão limitada, humana, fará nós irmos por caminhos que vai dar no precipício, e Deus, Ele vem e Ele tenta nos impedir. Só que tem uns cabeça dura, uns coração peludo, que simplesmente decide não ouvir, decide não buscar, decide não se render à presença de um Pai que é bondoso, que é fiel, que é amoroso, que é gracioso, misericordioso. Nós precisamos caminhar com a sensibilidade. Deus é sempre fiel, mas nós podemos ser infiéis se nós tirarmos os olhos dele. E nós precisamos a todo momento lutar contra a nossa natureza, que sempre vai tentar nos jogar para a infidelidade. Nós podemos ser fiel e ser beneficiados pela fidelidade do Pai, mas podemos também ser infiéis e amargar o preço da rebeldia. O mesmo Pai que promete nos abençoar por amor, é o mesmo que nos promete disciplinar em amor. O mesmo Pai que nos promete amar incondicionalmente, nos ama incondicionalmente, Ele é o mesmo que fala assim, às vezes eu tenho que disciplinar em amor. Porque um pai disciplina a quem ama. E a disciplina, ela vem quando? Alguém disciplina alguém que está fazendo tudo certinho? Não. Imagine, meu filho está obedecendo, fazendo tudo certo. Vem aqui, você vai ser disciplinado porque você está fazendo tudo certo. Você tinha que fazer pelo menos alguma coisa errada. Daí você ia fazer me orar mais. Agora eu não estou orando mais porque você está fazendo tudo certo. Será que um pai fala isso? Não, né? Nós precisamos estar sensíveis. Queridos, o horário avançou aqui, eu quero fechar. E fechando um último ponto, de Salmo 23, eu quero... Uau, tremendo. E aí, eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu voltarei. Em algumas versões, traz eu permanecerei na casa do Senhor. A casa do Senhor é um lugar de adoração. Certo? Quando eu olho e eu passo pelo vale da sombra da morte, eu estou debaixo do cuidado do bom pastor, eu sei que Ele não vai me deixar faltar nada, eu sei que Ele vai me proteger, Ele vai me guiar, eu sei que a bondade e a fidelidade vai estar comigo, mas eu permanecerei, eu voltarei constantemente a um lugar na casa de Deus, que é o lugar da adoração, no meu coração de adorador, meu coração de adoradora, diante do Pai. Nós precisamos caminhar com isso. Apocalipse 4:11 diz lá: Tu, Senhor, o nosso Deus, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Tu, Senhor, és digno de receber adoração. Adoração, nós precisamos adorá-lo. O bom pastor merece toda a nossa adoração. Adoração
para o único que é digno de receber o nosso coração, a nossa adoração. Você tem adorado ao Pai? E adorar ao Pai é muito mais do que cantar. A adoração é uma dimensão que vai além de você louvar a Ele com cânticos, com hinos. A adoração vai mais além. João 4:24 diz lá: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, porque não é na dimensão do intelecto. Às vezes as pessoas estão aqui cantando, algumas, na dimensão do intelecto, porque é uma música bonita, é um ritmo bonito. Não é isso que Deus quer. Deus espera adorar pelo Espírito. Espírito, alma e corpo. A adoração tem que vir do Espírito. Adoração em espírito e em verdade, que é sem hipocrisia, sem mentira. É uma adoração genuína, uma adoração que é somente um transbordo do que está aqui dentro. É uma adoração que ela vem como um fluxo natural da presença de Deus na minha vida. Talvez você precise reavaliar a sua postura de adorador diante do Pai. Porque eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu permanecerei à casa do Senhor enquanto eu viver. Porque na casa do Senhor há adoração. Na casa do Senhor há reverência. Na casa do Senhor há entrega. Na casa do Senhor há quebrantamento. Deus não quer nada mais do que um coração quebrantado diante dele. Isso requer uma decisão no meu coração. O bom pastor, ele nos chama para a intimidade. A intimidade requer um coração quebrantado. Você pode fechar seus olhos? Eu não sei como esse salmo falou ao teu coração. Eu não sei qual mensagem dessas semanas, 6 semanas que nós ministramos sobre esse salmo, qual foi o impacto no seu coração? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Será que você tem deixado o Senhor repousado em pastos verdejantes? Será que você tem deixado ser conduzido em águas tranquilas? Será que você tem deixado o Senhor revigorar o teu vigor? Será que tem deixado Deus guiar você nas veredas da justiça? Será que diante do vale de sombra de morte você tem confiado que você não precisa temer porque o Senhor está contigo e Ele te protege? Será que você tem deixado o Senhor, participado com o Senhor no banquete, a presença dos inimigos das nossas almas e podendo desfrutar da unção, que Deus nos unge, nos honra ungindo com óleo e podendo transbordar o cálice? Será que você tem deixado o Senhor conduzir a sua vida, entendendo que a bondade e fidelidade permanecem em nós todos os dias das nossas vidas, que nós vamos sim na casa do Pai permanecer com o coração quebrantado? Eu quero colocar diante do Senhor a sua vida, e esse é o momento que eu quero levantar, um momento de você transbordar em adoração ao Senhor. Nós queremos terminar esse salmo buscando a verdadeira adoração, buscando uma adoração genuína, buscando um coração genuíno. Mas o primeiro passo para você adorar, eu queria que você que está aqui, de repente não entregou sua vida ao Senhor, faça isso agora. Nós vamos ter um movimento logo em seguida de adoração. Eu quero que você possa levantar sua mão se você está entregando a sua vida hoje. Se você nunca tomou a decisão, faça uma oração no seu lugar dizendo: Senhor,
Eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou pecador. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero viver debaixo da sua direção. Eu reconheço, Senhor, como é meu único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. Se você está fazendo essa oração hoje, levante a sua mão. Levante a sua mão aqui, eu quero orar pela sua vida. Se você está entregando sua vida, levante a sua mão, graças a Deus. Graças a Deus lá atrás, graças a Deus. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém que está entregando a vida ao Senhor hoje? Tem alguém? Vamos ficar de pé. Queridos, eu não sei. Eu não sei como o Senhor falou no teu coração. Mas nós poderíamos falar sobre a bondade, sobre a fidelidade de Deus, mas eu quero focar agora na adoração. Porque eu vou na casa do Pai adorá-lo regularmente todos os dias da minha vida. Você quer assumir um compromisso com o Senhor? Um compromisso para a vida toda. Nós vamos cantar esse cântico. Você vai vir aqui à frente, vai se colocar de joelhos aqui. Nós vamos levantar uma adoração genuína. Eu quero que você venha com o coração quebrantado, coração disposto a se quebrantar diante do Senhor, a viver um tempo novo diante do Senhor. Enquanto nós estamos cantando esse cântico, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Aos teus pés, pois prazer maior no ar. Deus está falando ao teu coração. Vem aqui à frente. Chega aqui para nós. Temos um momento de adoração. Adoração ao Senhor. Glória a Deus. Tudo que Chega aqui. Glória a Deus. É o momento de uma verdadeira adoração. Coração quebrantado diante do Pai. Isso mesmo, se derrame diante do Pai. Não tem problema não chorar diante do Senhor. Nós estamos aqui para quebrantar o nosso coração diante do Pai. Deus está falando do teu coração. Se coloca aqui à frente, vem aqui. Se une a essas irmãs que estão aqui de joelhos. É um tempo de quebrantamento diante do Pai. sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Pode fechar seus olhos. Feche seus olhos aí onde você está. Quero trazer um desafio. De repente você está com o teu coração queimando aí. Eu queria que só quem tivesse com o coração queimando pela presença do Espírito Santo, que você venha aqui à frente. É um momento de quebrantamento diante do Pai. É um momento de entrega diante do Senhor. Sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero dar mais essa oportunidade de você se derramar diante do Senhor. Como é bom nós nos derramarmos diante de um Deus que é poderoso. Não é diante, não tem nada mágico nisso. É uma postura onde eu decido quebrantar meu coração diante do Pai. Não são somente aqueles que aceitaram a Jesus agora, mas você que está aí, já tem caminhado com o Senhor, e você precisa hoje se posicionar na dimensão espiritual, se quebrantando diante do Pai. Tem mais alguém que pode vir aqui à frente? Mais alguns irmãos e irmãs vieram. Você pode chegar aqui, nós vamos orar. Nós vamos colocar diante do Senhor. É um tempo especial. Mantenha seus olhos fechados. Deus, nós estamos aqui, Pai. Eu quero louvar ao Senhor
Quero louvar ao Senhor por esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente, com o coração quebrantado, dizendo: sim, eu quero mais. Eu quero mais do Senhor, eu quero mais. Eu quero quebrantar o meu coração, eu quero me apresentar diante do Pai, eu quero me apresentar diante do Senhor de uma forma íntegra, de uma forma total, de uma forma plena. Deus, que essa entrega, que hoje seja a abertura de um novo ciclo, um ciclo de entrega, um ciclo para a vida toda, um ciclo de um novo tempo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor conhece a história de cada irmão, cada irmã que está aqui. Abençoa, Deus, faz algo novo, Senhor, dá uma experiência nova, que a presença do Senhor seja tão transbordante, tão impactante, que posso sentir, Deus, o coração queimando da presença do Espírito Santo do Senhor. Deus, louvado seja o Senhor, porque o Senhor é tremendo, o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus que nos consola, o Senhor é um Deus que nos age na nossa vida, que age no nosso coração. Abençoa, Deus, de uma forma muito especial, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Adora o Senhor com palmas, aleluia.